Caríssimos amigos, estamos aqui novamente para uma outra gravação. Voltamos ao tema da admiração e abordando aspectos que são muito contra-revolucionários. A virtude da admiração, como aliás qualquer virtude, é contra-revolucionária. A revolução, no sentido do estudo do Dr. Plínio, revolução e contra-revolução, ela ofende qualquer virtude. O que ela tem, às vezes, é uma aparência de virtude. Bom, então o Dr. Plínio diz que o que nós vamos ver agora é o seguinte: quando o homem vê que alguém é superior a si próprio, alguém merece sua admiração, não é um tormento para o homem, mas é uma alegria. Quer dizer, o homem deve ficar contente em face de uma desigualdade dentro da qual ele é menos do que outro. Uma desigualdade, evidentemente, de bem, de virtude, né? De maneira que todas as desigualdades proporcionadas, toda desigualdade que tem razão de ser, é uma satisfação para o homem. Ele vai entender que aquilo é indispensável para a ordem, é indispensável para a beleza e uma série de coisas. E mais ainda do que isso, toda desigualdade é uma satisfação por quê? Aqui está a questão da glória a Deus Nosso Senhor, que está no mais alto dos céus e que é o sumo da desigualdade em relação a todos que ele criou. Quer dizer, no fundo, a mentalidade igualitária, assim, é direto uma antipatia pela falta de existir um Deus que é transcendente, superior e tudo, e que fez as coisas numa harmonia escalonada, numa hierarquia, que o conjunto todo reflete a ele. Bom, como é que nós podemos então justificar esta afirmação, né? Como é que nós podemos explicar uma coisa assim? Como é que eu vou amar aquele que é mais do que eu? É o seguinte, ele imaginava que uma coisa que é um fato que ele deu para explicitar isto, e que foi o seguinte, foi com uns cegos. Ele teve que visitar uns cegos, né? Por quê? Porque creio que até pediram para ele fazer uma reunião, uma coisa assim. Havia outras pessoas não cegas, mas havia também um conjunto de cegos. Estes cegos todos, eles andavam em fila e eram puxados por um que não era cego. E narra até que tinha um que às vezes, mesmo dentro dos cegos, fazia uma brincadeira, então dizia, olha o buraco, cuidado com o buraco. Então todos paravam de medo de cair no buraco. Depois viam que era uma brincadeira e continuavam. Bem, estes cegos, eles viviam na vida monótona, porque nada mais monótona do que a vida de um cego. Ele pode ouvir uma música, ele agora tem aquela leitura em braille, né? Ele pode ler em braille, mas de qualquer forma não é ter a vista, né? As vistas não é enxergar as coisas como elas são. Então imagine, por exemplo, que um grupo de rapazes se oferecesse para, num domingo, por exemplo, ir a um instituto de cegos e convidar os cegos para fazerem um passeio. E eles, no passeio, eles iriam contando, olha, aqui tem tal coisa, aqui tem tal monumento que é assim, assim, assado, aqui tem uma árvore que é assim, assim, assado, aqui tem uma flor que é assim, assim, assado. Embora isto não substituísse a visão clara das coisas, a visão real das coisas, esta ação desses rapazes que quisessem fazer bem aos cegos levaria a eles algum lenitivo, alguma consolação. E os cegos, se são boas pessoas, humildes, eles devem agradecer aquilo, serem agradecidos
empenho que os outros tiveram em proporcionar a eles algum conforto. Mas eles devem se alegrar que os outros sejam mais do que eles. É que bom que eles têm vista, que bom que eles podem enxergar. Se a providência pediu isso de mim, eu aceito, aceito até com muito gosto. Mas eu ofereço a Deus este sacrifício. Mas como é bonito, como é bom ter a vista, as vistas em ordem. E eu fico contente de saber que ele tem, embora eu não tenha. Isto é profundamente contra-revolucionário. Como também ele visitou um leprosário na ocasião. Na uma idade, ele era muito jovem e eles queriam ver como é que era um leprosário. Foi lá com um grupo de jovens católicos. Acontece que lá no leprosário, eles tiveram um primeiro contato com um homem que vivia isolado, parece que não estava lá há muito tempo, mas ele ficava sozinho, lendo, assim, folheando um livro, não sei se lia, folheando alguma coisa com fotografias e tudo. E, embora eximiamente tratado pelas freiras, porque naquela época as freiras viviam uma vida exímia, de dedicação à vocação que elas tinham, né, esse tipo de freira. Mas o homem ficou descontente com a presença dos rapazes. E ele, por assim dizer, ele ficou fechado dentro do próprio vinagre dele. Por quê? Porque ele não gostou que outros fossem sãos e ele não fosse são. Ele ficou com inveja dos que são sãos e com isto ele ficou avinagrado, vamos dizer assim. A definição da inveja é a tristeza pela graça fraterna. Então, se eu tenho um outro que tem algo, tem uma graça que é maior do que a minha, eu não devo ficar triste. Absolutamente não devo ficar triste. Né? Bom, aí a freira contou, apareceu lá, estava por lá, uma moça também no meio dos leprosos. E a freira, que estava lá, disse: veja, essa moça, ela veio aqui visitar uma pessoa, porque havia pessoas de ambos os sexos no leprosário. E ela veio visitar uma pessoa e uma de nós notou, porque nós temos muita prática nisso, na maneira dela andar, que ela tinha lepra. Ela era um pouco mais moça, mas não fazia muito tempo. E aí chamamos ela de lado e dissemos: minha filha, você não vai sair daqui, você é uma das nossas. Você vai ter que ficar aqui cuidando, porque você também, sendo cuidada, porque você também tem lepra. Ele falou: como? Eu tenho lepra e tal, e tal. Bom, ficou, porque, inclusive, por lei, por causa do alto contágio da lepra, as pessoas eram proibidas de andar entre as outras se tinham lepra. Então, o que acontece? Ela ficou, e quando os rapazes foram lá visitar o leprosário, ela esboçou uns olhares meio de namoro com um outro rapaz. Ela esboçou um olhar assim. Ora, isso não é uma coisa absolutamente boa. Primeiro, porque se foi com a intenção de casar-se, como é que ela ia se casar? Contagiar um rapaz que não tinha problema nenhum de saúde, ela ia passar o infortúnio dela conscientemente para o rapaz. Ou se fosse com outra intenção mais pecaminosa, é o mesmo problema. Ela não tinha receio de contagiar o outro. O que ela queria era satisfazer alguma intenção dela, mas ela se entristeceu com o fato do outro estar bem e ela não estar bem. Então, são fatos que mostram o seguinte: a pessoa humilde, ela deve admirar e amar aquelas que são maiores do que ela, em qualquer coisa. Por exemplo, quando houve duas atitudes diferentes quando esteve aqui no Brasil,
a, a família imperial. Quando é que esteve a família imperial? Quando foi autorizado o regresso dela por causa foi suspenso o exílio. Desde 1889, com a proclamação da República, a família imperial foi banida. E voltou depois que foi autorizado em 1922, a propósito do centenário da proclamação da independência do Brasil. Então a família voltou, a família de Dom Luiz, Dom Bertrand, a família imperial brasileira estava banida pela República desde 15 de novembro de 1889, conforme eu disse. Então, tomando em consideração que Dom Pedro tinha proclamado a independência, então o presidente da República, Epitácio Pessoa, um homem muito inteligente, de descortínio muito grande, dizia Dr. Plínio, declarou anistia à família imperial e permitiu que voltasse. Bom, então, eles voltaram aqui e visitaram várias famílias, estiveram visitando inclusive a família de Dr. Plínio, e foram bem recebidos e tal. Acontece que, uma manhã bem cedo, o Dr. Plínio ia para o Colégio São Luís, ele estudava lá, ele tinha uns 12, 13 anos. E um rapaz que tinha uns 2 ou 3 anos ou mais do que ele, que era no mesmo colégio, e que conhecia assim de vista, porque no colégio 2 ou 3 anos de diferença de idade, para quem é jovem, faz bastante diferença. Bem, recreio diferente, por causa da idade, anos diferentes. E esse era um recreio diferente e de um ano diferente do meu. O rapaz tomou o bonde em que eu estava indo para o Colégio São Luís. Ele primeiro ia entrando e sentando no outro banco. Quando ele me viu, ele voltou para trás, sentou-se do meu lado e disse: Plínio, como vai você, etc. Eu estranhei, mas eu disse: bem, você como está e tal. E ele me disse: me diga uma coisa, esses rapazes da família de Bragança estiveram em sua casa também? Eu disse: estiveram, sim. Aí ele disse: e garanto que você chamou eles de Alteza, não? Pelo seu jeito, você chamou eles de Alteza. Eu disse: naturalmente. Ele disse: eu estou vendo isto no seu jeito, eu estou vendo isto. Eu disse: você como é que chamou a eles? O rapaz disse: eu chamei de você, porque eu não tolero que ninguém seja mais do que eu. Dr. Plínio, então, disse: pois eu não estou de acordo com você. Eu acho natural que uma pessoa seja mais do que eu. Eu nunca. Eu acho que isso, disse outro, é uma falta de brio, etc, etc. Diga-se entre parênteses que ele, o rapaz, era muito, muito mais rico do que Dr. Plínio, mas muito mais rico. Ele levava uma vida de luxo, etc. Eu levava uma vida confortável, mas não de luxo. Nós discutimos fortemente a esse respeito, chegamos ao Colégio São Luís, descemos ambos do bonde e cada um foi para o seu lado, nem conversamos mais. Quando eu entrei na faculdade de Direito, ele estava matriculado lá, mas mais adiante do Dr. Plínio, né? E nós cruzávamos pela faculdade, mas não nos cumprimentávamos. Ficou aquela parede entre nós. Ele é favorável à igualdade. Eu sou favorável à desigualdade. Eu sou favorável à hierarquia. E assim todos nós devemos ser. Bom, mas como é que a coisa continuou com este homem, né? Muitos anos depois, ele tomou um avião para ir a Porto Alegre e, por acaso, acabou sentando-se num lugar que ficava ao lado dele, não com o corredor no meio, né? A TFE era muito pequena ainda, né? E ele era já líder, um dos chefes do Partido Comunista do Brasil. Eu não sei se o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, eu creio que do Brasil. Bom, ele ia a Porto Alegre, o avião naquela época era um avião menos
vamos dizer, menos aprimorado e com necessidade de parar mais vezes, porque menos gente viajando, tinha que ir pingando, pingando. E em todo lugar onde o avião parava, ele dava uma descida para cumprimentar correligionários dele, né? Porque ele se sentia, sempre tinha gente esperando, que eram comunistas na época, o comunismo estava com prestígio. Ele, uma pessoa muito rica, igualitária e tudo, como dizem normalmente os socialistas, muitos deles são riquíssimos, mas se dizem igualitários, né? É uma contradição que eles levam dentro de si. Mas o que ocorre? Ele, cada vez que o avião parava num lugar, o homem ficava aflito para saber se tinha gente esperando por ele ou não tinha gente esperando por ele, quantos estavam lá, quantos não estavam, etc. O doutor Pino, pelo contrário, não tinha quem esperasse. A TFP era ainda muito pequena, estava no comecinho, né? E doutor Pino diz, eu via que ele me olhava assim com uma espécie de superioridade, como quem diz, está vendo? Eu tomei o partido da igualdade, eu sou superior a você, o que é uma contradição já, né? Você tomou o partido da hierarquia, é inferior a mim. Você tomou o barco errado, eu tomei o barco certo. Dr. Plínio disse, mas eu via a agitação que ia na alma dele. Ele notava que eu estava acompanhando o fato e que qualquer cidade onde o avião parasse e que não houvesse um grupo para esperar, era o gol contra ele. E que ele ficava assim, se tinha ou não tinha, ficava naquela expectativa. Em algumas cidades não tinha, e ele pensava que eu gozava de alegria quando não tinha em alguma cidade, e eu ouvia a agitação dele. Também, quando ele estava com aqueles comunistas, ele falava com um empenho, com uma agitação que não era zelo, era a tortura da alma do ambicioso, do invejoso, que não tem paz. Então, o invejoso não tem paz. Então, doutor Prince, eu pensava comigo, se esse homem pudesse saber com que calma eu estou contemplando o aparente triunfo dele, como eu sinto paz na minha alma, como eu sinto feliz porque eu não tenho infelicidade em ver que um outro é mais rico do que um outro é mais poderoso do que um outro tem mais simpatias do que eu, porque eu me contento com o que Deus me deu. Lição, lição, lição. Hein? Eu vivo contente com isso, não preciso mais do que isso. Essa paz vale toda a fortuna que ele tem. E eu não aceitaria toda essa fortuna para ter dentro da alma a agitação que esse homem tem. Bom, realmente o que aconteceu é que a vida dele foi uma vida atormentada. Começou uma reação anticomunista, ele foi parar na cadeia várias vezes, andou fugindo de um lado para outro, foi para o exterior, casou 4 ou 5 vezes, com 4 não sei o quê, quer dizer, não se casou, juntou, não? Porque a gente só se casa uma vez, o resto são concubinatos com várias mulheres sucessivas e etc. É uma vida completamente frustrada. Morreu velho, posto à margem pelo Partido Comunista, porque achou que ele estava velho e que não estava funcionando bem da cabeça e, portanto, não queria mais saber dele. Então, o Partido Comunista chutou ele de lado. Uma vida fracassada é a vida daquele que não quis aceitar, não quis entender bem o jogo da desigualdade. Bem, assim nós poderíamos citar um número colossal de outros casos, assim, que revela o princípio seguinte. É um princípio que o rapaz que fez uma apresentação ali, quando ele fez essa reunião, cantou. E qual é? É o princípio seguinte: as coisas que são mais bonitas do que nós, mais nobres, mais elevadas do que nós, são feitas para nos dar uma ideia de como é Deus. E, portanto, a gente deve ser de tal maneira que tenha alegria de admirar.
porque vendo como é aquele que é mais do que nós temos uma certa ideia de como é Deus. Isso deve ir tão longe que, ainda que um seja menos do que nós, mas debaixo de um certo ponto de vista é mais do que nós devemos saber admirá-lo. Então, pegue, por exemplo, imagine a corte da Áustria, quando estava lá o Mozart. Maria Antonieta era mocinha ainda, já, e também a imperatriz, a mãe dela, Maria Teresa, né? De vez em quando se entretinham com o Mozart, ele era muito menino ainda. Depois ele cresceu um pouco, né? Mas não morreu muito velho, não. Bom, elas eram rainhas, imperatrizes, né? Gente de uma família. Mas ele era que era muito inferior. Quando se tratava de música, ele estava acima de todos. Então, todos mais altos do que ele admiravam a ele, menor, mas um colosso em matéria de música. Um colosso em matéria de coisa menor do que a situação de imperatriz, de rainha, etc. E se encantavam com ele. E essa é a posição verdadeira. Isso é muito importante nós compreendermos bem para a nossa mentalidade contra-revolucionária. O revolucionário igualitário detesta as desigualdades. E ele se apresenta como igualitário, acha bonito dizer que é igualitário. Mas podem ver, todo comunista, todo socialista, de repente vira um ditador daqueles. E o que é o ditador? É a desigualdade desequilibrada, é a desigualdade sem harmonia. Então, um ditador que governe por ditadura, ele está, no fundo, favorecendo a igualdade, mas é uma igualdade em que não tem harmonia nenhuma. E nem ele impõe uma desigualdade igualmente sem harmonia, porque ele fica em cima e todo mundo tem que fazer o que ele manda. Bem, é fundamental para se contemplar ter a alma assim. Eu creio que com isso nós podemos fazer um intervalo aqui hoje e continuar na próxima vez, ainda dentro dessa mesma reunião, para vermos qual é o desfecho. Mas como se trata, com essas reuniões, de nós aprendermos a admirar, então saibamos admirar para compreendermos mais a Deus, aumentarmos o nosso amor de Deus, progredirmos na virtude, na humildade e na santidade. Até a próxima. Que Nossa Senhora nos ajude.